Implementación del programa de seguridad de la información, un enfoque práctico. Este tema en principio lo iba a tratar Andrés Pitowski, que tuvo una serie de inconvenientes, y ahora nos va a hablar de él Orlando Tussolo. De Isaca, Brasil. Orlando, consultor en tecnología de la información, gobierno de TI, seguridad, auditoría de sistemas. Tiene más de 29 años de experiencia en empresas del sector financiero, consultoría y tecnología. Tiene varias certificaciones: CISEM, CGIT, CERRIS, COVID-5 Trainer, certificado en ITIL y COVID 4.1, MBA en Tecnología de la Información aplicada a la gestión de negocios, licenciado en Administración de Empresas, ingeniero eléctrico y al presente además trabaja en APIT Belenos como consultor de gobierno de TI, consultor, instructor y socio. Los dejo con Orlando. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, como no soy brasileño, no hablo muy bien español, entonces voy a intentar hablar mi mejor portuñol, ¿ok? Si no comprende, por favor, me pregunte, voy a hablar despacio, ¿ok? Vou les mostrar uma aplicação prática de um método para a segurança da informação em um business case de nossa consultoria em Brasil. Bem, o orador já está apresentado. O que pretendemos fazer agora é entender como aplicar o livro de COVID-5 para as provas de segurança em conjunto com a norma 27000. Ok? Vou explicar isso. Como implementar os elementos da ISO 27001, os problemas políticos que afetam o governo de SI. Na manhã houve uma apresentação sobre este enfoque, pero em cybersecurity. Aqui é a segurança da informação tradicional, pero há problemas também com o governo de SI, ok? Que enfrentamos neste case. Os stakeholders, porque este caso é uma companhia, é o Puerto de Santos, que vou mostrar a vocês. Há muitos provedores, há muitos interesses do governo, há muitos stakeholders envolvidos. E como definir os planos de ação? Eu quero mostrar nossos instrumentos de trabalho, nossas ferramentas de trabalho. Ok? São planilhas Excel, são gráficos com os resultados. Eu estou autorizado por o Puerto de Santos, ok? Tenho o NDA com eles, pero é uma empresa pública, então estou autorizado a falar de resultados. E para os planos de ação, os pontos pendentes do programa de segurança, utilizando o livro de COVID-5 para a segurança da informação. O Puerto de Santos é o puerto mais grande da América Latina. A influência econômica da área, o volume de negócios, equivale a 27% do PIB de Brasil. PIB de Brasil, 2,4 trilhões de dólares. Então, estamos falando de 700 mil milhões de dólares, que é o volume do valor de mercadorias, de negócios no Puerto de Santos. E representa mais de um quarto da balança comercial do Brasil, com produtos de agricultura, açúcar, soja, café, maíz, trigo, sal, outros grandes livros, papel, okay? Com exportações para todo o mundo. Este é o puerto, acá é a região do puerto, ok? La playa é acá. E aqui Santos é uma cidade chica, cerca de São Paulo, 60 quilômetros. E este puerto é muito viejo, muito antigo. Okay? Tenho algumas fotos aqui.
el negocio de Puerto de Santos entre los armadores y una compañía llamada Codesp, compañía de docas. Creo que en español la palabra es muelles, para docas, muelles, gracias. Entonces es como un gran apartamento, ok? Então o contrato es un alquiler de este apartamento y tenemos 60 apartamentos para los buques. Contrato entre la compañía Codesp y los armadores. ¿Okay? Acá es un plan. Acá es la isla de Santos. El puerto es aquí. ¿Okay? Aquí es Guarujá. Aquí es el apartamento de Lula. En esta playa. ¿Okay? Este es como un dragón. Aquí Guarujá. ¿Okay? Aquí es la cabeza del dragón. Y el puerto está acá. La playa está acá. Aquí hay ferrovías. São Paulo está a norte. ¿Okay? Las necesidades de negocio del puerto. Hay una ley en Brasil que hasta mayo de 2018 las empresas públicas tienen que cumplir con un programa de seguridad de gobierno, de TI y seguridad de información. ¿Okay? Porque a partir de mayo de 2018 serán auditadas por organismos del gobierno como el Tribunal de Cuentas. ¿Okay? Entonces tiene que estar en compliance. En mayo de 2016, el director de Tecnología de Información, el CIO, expresó interés en invertir en un programa de seguridad de información. ¿Okay? Y las principales necesidades de negocios son información recibida sobre la carga, los propietarios de buques, los armadores, tráfico de buques en la zona del puerto, requisitos legales y regulatorios y finanzas. Porque los escopo de la auditoría sí, alcanza todos estos. Porque está escrito. A Pit Consulting es el nombre de nuestra empresa. Nosotros hemos desarrollado para ellos ciclos de pruebas con el libro de COVID-5 para seguridad de información, para avaliar la madurez de controles existentes. Pero tenemos que seguir la norma 27.000. Então hay una combinación, porque los objetivos de controle de la norma 27.000, nuestra opinión, son muy alto nivel. Necesita más detalle técnico, más profundidad para el análisis. ¿Okay? Y también hay una cosa importante utilizar el COVID-5, porque hay elementos de gobierno de TI y gobierno de SI también. Y en la norma no hay. Ok, la norma haga esto. Okay. Pero necesitamos más detalles aquí. Entrada de madurez. Nosotros tenemos una impresión que es fácil determinar el nivel actual de madurez. Es fácil que la compañía comprenda el nivel actual, pero es muy difícil saber el to be, dónde llegar. ¿Okay? ¿Cuál es el grado de madurez necesario para la auditoría, por ejemplo? Creemos que es 3 para cima, 3 arriba, pero no sé. ¿Cuántos procesos tenemos aquí? En la norma 27.000 tenemos 14 controles alto nível e 114 de bajo nível. Então, nós queremos associar os objetivos de controle da norma 27.000 a processos do COVID. Se tu hacer isto com o livro Enabling Processes, é difícil. Então, este livro aqui é uma transição entre COVID Enabling Processes e a norma 27.000. Ok?
Entonces, hay un otro punto acá sobre las implicaciones políticas internas. Em Brasil, há uma lei específica sobre dos empregados de companhias públicas. Ok? Qualquer brasileiro pode fazer uma prova e, se é aprovado, é funcionário, por exemplo, de Porto de Santos, por exemplo, de Petrobras. Pero não pode ser sacado nunca. Ok? Vai fazer uma carreira estável pelo resto da vida. Não há. É claro que isto traz problemas muito grandes, ok? Porque a pessoa não está desafiada, não pode perder o emprego, ok? Este é creio que dos mais grandes problemas do Brasil, que penso eu que vai começar a cambiar agora, ok? Com o novo governo. Pero nesse caso do Porto de Santos, os técnicos, as pessoas mais jovens, são muito buenos. O problema está na gerência média. São mais antigos, estão acostumados com outra realidade. E, por supuesto, não querem assumir responsabilidade. Pero estes profissionais são responsáveis por áreas de negócio. Então, são dueños de informação, dueños de sistemas. Têm que aprovar acesso, têm que aprovar cambios nas aplicações e não está bem. Este é dos problemas mais grandes. Qual o valor que pretendemos? O valor garantido pela empresa. Aplicar o método para determinar o grau de madurez, entender a implementação de cada item. Não há um item mais importante que o outro em la norma. Controle de acesso tem o mesmo piso que planos de continuidade. Pero a empresa pode atribuir, segundo nosso método, um peso diferente. Porque se, por exemplo, continuidade é mais importante, é mais relevante, traz mais risco ao negócio, você pode atribuir um peso maior, mais grande, ok? O que vai influenciar na priorização dos planos de ação, ok? Que mais? Os stakeholders, como disse, criar os planos de ação e também hicimos uma capacitação em 30% das pessoas deles, bastante, em COVID-5, com certificação. Isto para criar uma compreensão, né, em todas as pessoas. Ok, os itens de la norma, todos conhecem. Como disse aqui, por exemplo, eles tinham problemas muito grandes em controle de acesso, problemas muito grandes aqui na organização. Não existia a estrutura organizacional para a segurança da informação. Não havia um security officer. A função estava diluída, ok, na infraestrutura e outras áreas da tecnologia de informação. Seguridade física é um reto para essa companhia porque é muito grande, ok? Não há controles de entrada física buenos, ok? Não sei se conhecem Porto de Santos, mas é uma região muito grande. É difícil, pode roubar um computador facilmente. Tem que invertir na melhoria desses controles. E os demais itens, ok? Este também é muito importante para eles, ok? Isto vai cambiar de empresa para empresa, concorda? Depende do negócio, das necessidades do negócio. O primeiro documento importante que hicimos para o Puerto foi a declaração de aplicabilidade. Este é um documento previsto na norma 27001 e é útil para uma declaração do que a empresa adotou em termos de controles. Este é só um exemplo, não é de Puerto, ok?
Então, por exemplo, este item da norma está dotado 100%. Este item da norma está dotado 100%. E aí uma declaração aqui. Aqui, segregação de funções não é dotado porque está em implementação. Estão, por exemplo, descrevendo os perfis de acesso, pero não está listo. ¿Okay? Este documento é de alto nível, ele é bueno para mostrar a um auditor, porque é uma declaração. A companhia sabe que não tem, é diferente de não saber que não tem, e a auditoria descobrir, concorda? Então, com este documento, a companhia apresenta a auditoria e o auditor vai concentrar seu escopo nos itens que não estão listos e pode fazer provas. Se não tem este documento, o auditor vai fazer qualquer coisa, concorda? Então é um documento importante para criar uma linha de ação para o auditor. O auditor é independente, claro, mas se não tienes isto, estás fraco, ok? Então, recomendo que este documento é muito importante para qualquer empresa. Acá vou mostrar a vocês a planilha final, ok? Esta planilha nós adaptamos a ISO 27001 com a 15504. A norma ISO 15504 é a do COVID-5 para avaliação de capacidade de processos, ok? É uma norma que avalia processos. Então, pode ser adaptada para IT, pode ser adaptada para CMMI, pode ser adaptada para 27001. Aqui, temos no anexo A da norma 27001, a política de segurança. Tienes solamente 1 de primeiro nível e 2 de segundo nível. Eu vou entrevistar pessoas da companhia para falar deste item, ok? Então, as entrevistas com as pessoas e eu pido evidências, como se fosse uma auditoria. Depois, com a análise das evidências da entrevista, vou atribuir um intervalo de aderência. Por exemplo, eles têm uma política de segurança escrita, mas não foi disseminado. O item está completo? Não. Não é full. O item está largamente aderente? Não, porque só tem a política escrita. Então, é parcial. Seria zero se não tivesse escrita. Ok? Então, atribuímos parcial. E no plano de ação, vai haver uma recomendação para disseminar a política para toda a companhia, buscando o comprometimento formal de todos os envolvidos. Ok? Então, para este primeiro item, supongo que há parcial e parcial, ok? Hacemos uma média aritmética e lá o grado final é 32,5. Esses são os pontos médios de intervalos. Segundo a 15504, no intervalo em que não há nada, é 0 a 15% de aderência. Acá, no intervalo parcial, é 16 até 50. No intervalo de largamente aderente, é 50 a 85%, e no último, que é full, 85 a 100%. Para facilitar a conta, a média aritmética, estes são os pontos médios. Então, se por exemplo, tenho aqui 67,5 e aqui está 67,5, está errado.
32,5 mais 67,5 dividido por 2, ela logrado final de madurez. Ok? Então, tenho que ir a todos os itens dessa planilha hasta o último controle para ter o SIS final. O livro de COBIT traz para cada processo, não há uma correspondência direta. Teremos que criar um mapeio, ok? De los controles de la norma para el COBIT. Isso podemos fazer. ISACA costuma ter alguns mapeios oficiais, mas não há este aún. Pelo menos não conhecemos, né? Então, nós hicimos este mapeio. Por exemplo, esta é a norma, acá está em português, mas é conhecido, seguridade em recursos humanos. Este item A7 tem 3 objetivos de controle. 7.1 antes da contratação, antes do empregado iniciar o trabalho. Então, temos um controle de segundo nível para seleção, para termos e condições de contratação. E a declaração de objetivo de controle da norma. O segundo controle desse item é durante a contratação. A vida do empregado, ok? Na companhia. Há mais 3 controles aqui. E por último, 7.3, encerramento e câmbio de contratação. Este é muito problemático porque tem um perfil de acesso, por exemplo, a um sistema de finanças, ok? E o empregado cambia para outro departamento. Tem que cancelar este acesso e avaliar um novo. Ok? O que vemos na prática nas empresas é que se olvidam de sacar, ok? Então há um acúmulo de funções e pode ser um risco operacional. Ok? Então, por exemplo, temos seguridade e recursos humanos. No livro de COBIT 5, o processo de COBIT que corresponde àquele item é APO 07. Que é gestão de recursos humanos. Cada processo do COBIT 5 tem as práticas de controle, prática de gestão. Então, acá, esta parte acá é igual em COBIT em Enabling Processes, o livro Enabling Processes. Acá é a atividade específica de segurança. Esta atividade específica de seguridade será uma prueba do controle A7. Ok? Eu consulto este livro para avaliar A7. Seguridade e recursos humanos. Não somente este. Eu vou mostrar a vocês uma planilha com todas essas pruebas prontas. Ok? Este é um item específico de segurança para este processo. APO 07 é na segunda prática, há outra atividade específica. Ok? Sim, vai se formando o ciclo de prueba. Mira, a cada terceira, há 3 atividades. Eu não estou preocupado com isto. Isto é governo de TI, puríssimo. Estou preocupado com isto. Específicas de segurança. Pero acá há uma presença de governo também. Pero governo de SI. Isto não há na norma. É difícil, seria superficial utilizar somente na norma, nossa opinião. Para completar, a quarta prática, ok? Outra atividade. E a última, creio que são 5.
Ok? Aqui, a outra atividade. Aí, mais uma. Sim, mais uma solamente. Ok? Esta atividade específica é correspondente a esta prática solamente, não às outras. Pero se crias um teste com todas elas, está cobrindo 100% do controle. Alguns pontos não são cobertos por nenhum processo. Por exemplo, dispositivos móveis. Creio que A62 da norma. Então, você utiliza a norma. Vou mostrar isso. Ok? Está claro isso? Considerando os resultados deste business case, o Puerto de Santos tem um objetivo definido para seu negócio: aparcamento de buques, é o principal, ok? De ingresso de placa. Os processos de negócio não se alinham com objetivos de negócio. Processos de negócio têm sustentação, processos de TI e segurança está envolvendo tudo, ok? Não estava bem. As iniciativas são aisladas e os responsáveis. Não encontramos os proprietários ou os responsáveis. Por quê? Porque a política de segurança não estava disseminada. E porque há aquele problema que les falei do comprometimento, commitment da gerência média. Ok? Difícil de resolver isso. Não tem uma direção norte, estão insatisfeitos, sinalam problemas que podem impedir o êxito da execução dos processos bajo sua responsabilidade. É comum que quando está entrevistando em qualquer empresa, as pessoas falam de sintomas. Tenho um problema em sistema X, ok? Pero amanhã terá o sistema Y, o problema será o mesmo. Então não tenho que resolver o sintoma, tenho que resolver a causa raiz. Ok? O real problema é a falta de processo. Se o processo está bem, qualquer sistema vai funcionar. Qualquer aprovação de acesso vai ser boa, vai ser sem risco ou com pouquinho risco. Se não tem um processo, nenhum sistema vai estar ok, nenhum acesso vai estar ok. E esse é o problema que nós encontramos acá. O único propósito dos processos de TI manter a TI em funcionamento, ok? Manter disponibilidade da informação, pero não é satisfatório. Tem que agregar mais valor. Conceito de governança, governo corporativo de TI, de COMIT5, não é suficiente somente manter a TI funcionando. Keep it running, ok? Tem que fazer mais. E não estava bueno aqui. A operação é reativa quando acontece, por exemplo, um incidente, ok? Trabalham para resolver o incidente, mas não para evitar que se repita mais tarde. Porque há na norma gestão de incidentes de segurança da informação. Ok? Se analisas por COMIT5, é o processo de gestão de incidentes. Ok? Então há uma correspondência. Pero acá estou seguindo a norma, incidentes de segurança de segurança da informação. Ok? Não estava bueno também, não está alinhado. A consequência disso, interrupções de processamento, ok? E perdas operacionais. Os responsáveis dos objetivos de negócio, da parte estratégica, creem a força do Puerto de Santos. Os recursos de tecnologia empregados são buenos, ok? O nível de inversão é alto, mas não se extrai valor como se deveria. Não tem visão das ameaças
que podem afetar negativamente. Ok? Sin embargo, não assumiram suas funções e responsabilidades. Não existe a estrutura organizativa de Security Officer e não existe o comitê de segurança. Se não existe o comitê de segurança, não há nada oficial. Tudo é informal. Ok? Porque é como se fosse congresso. Tem que escrever uma política, tem que aprovar o comitê de segurança. Se não tem o comitê de segurança, o sistema de segurança de informação corporativo não existe. Ok? Nível de madurez de 0 a 5 seria algo em torno de 1,5 se utiliza COBIT. Ok? COBIT 4.1, que era um pouquinho diferente de COBIT 5, seria 1, quizá somente 1 de grado de madurez, porque tienes a consciência que é necessário, pero não tienes nada formal. Para resolver este problema em Puerto de Santos, tivemos que falar com o comitê estratégico, ok? O diretor de TI conseguiu na junta que André e eu conseguimos explicar a eles o real problema de não haver deste comitê. Eles aproveitaram o comitê de tecnologia para ser uma vez por mês, é uma reunião semanal do comitê de tecnologia, uma vez por mês para falar de segurança de informação. E atualmente estão formando a estrutura de Security Officer. Ok? Porque nos perguntaram, pode ser gestor de infraestrutura? Não, porque há conflito. Pode ser gestor de desenvolvimento? Não. Pode ser uma pessoa do negócio? Depende. Ok? Pode ser a auditoria? Não. Então, tem que contratar uma pessoa. Não, isso é um pouquinho difícil a esta hora. Então, o diretor de TI está interino como ele Security Officer. Pelo melhor que nós conseguimos. Não é o ideal, mas está no nível executivo, né? Algumas atividades de segurança não são executadas, saltar, porque está tudo reativo. Os processos de TI consideram as melhores práticas de segurança, mas estão desalinhados, porque não há comunicação com os processos de negócio, com os responsáveis dos processos de negócio. Quando tem, por exemplo, um câmbio, as pessoas de desenvolvimento de sistemas que estão responsáveis. Ok? Isto é comum, ao menos em Brasil. Empresas de baixa madurez, grado de madurez, os dueños da informação não se envolvem corretamente com os câmbios. Ok? Como resultado da avaliação, 114 controles, teremos um grado de conformidade 37 e 38%. De 0 a 100, este é parcial. Ok? E nós consideramos como uma recomendação que o mínimo requisito de cumprimento é 67,5. Ok? Para largamente aderente. Tá? Se a empresa necessita certificar-se em ISO 27000, teremos outros clientes com este objetivo de negócio, nós recomendamos 85% de aderência. Ok? É um passo mais desafiador. Ok? Então, os entregáveis, uma planilha que contém a avaliação dos 114 controles pela óptica de lá 15504. Uma matriz de riscos e prioridades para o tratamento dos controles. É uma matriz GUT, não sei se conhecem. GUT é gravidade, urgência, tendência. Gravidade
a importância de uma atividade para o objetivo de negócio. Urgência, se tem que implementar. Quanto tempo? Ok? 3 meses, 6 meses, 1 mês. Tendência é, se não hace nada, o que ocorre com o negócio? Então, tem uma escala de 0 a 5 para cada uma dessas. Vou mostrar para vocês. O produto final tem que ser em ordem decrescente. O item com a pontuação mais grande é o prioritário. Essencialmente, o resultado desse trabalho é de ser ao CIO, ao nível estratégico, onde invertir com prioridade, ok? Não somente de ser, não está bem em controle de acesso, você não está bem em continuidade de negócio, pero o que é mais importante para a companhia, ok? Depois, a companhia vai criar projetos com budget, ok? E aprovar internamente. Pero se você não oferece uma visão de prioridade, creio que não é muito bueno para o cliente. Eu queria mostrar agora. Pois não. Pode mostrar a planilha, na Gut, vai ficar mais fácil, ok? Vou mostrar a avaliação. Este é o resultado final, ok? Então, 37.9. Acá tenho os itens com avaliação. Por exemplo, para a política, é parcial o documento porque está escrito. Pero não há uma análise crítica, não há uma revisão regular da política, não está estabelecida, não é cumprida, está só em papel. Então, é zero. A média, 20% inicial. Segurança da informação, não há uma estrutura. Perdão, acá. Responsabilidades, pouquinho, parcial. Algumas responsabilidades estão atribuídas, mas não todas. Segregação de funções. Não há, ok? Porque não há uma revisão regular dos perfis, não há atribuição formal dos perfis, os responsáveis não aprovam os perfis, então é zero. Alguns outros itens estão melhores: segurança da informação, gerenciamento de projetos, desenvolvimento de projetos, não há security officer, então não há uma análise de los requisitos de segurança de informação, então é muito baixo também, ok? Consideramos todo o esforço, ok? Às vezes é parcial porque há planos, há projeto para hacer, pero não está formado, então não pode ser arriba de 50%. Arriba de 50% quando tienes funcionando. Orlando, sí. ¿Y
¿Y esta valoración es individual de parte del consultor o es acordada con el cliente? Ok, muy buena pregunta, Juan. Este é um problema, porque há um grado de subjetividade. Sim, qualquer análise de auditoria, de consultoria. Quando nós calculamos a média, ok, é uma tentativa de diminuir o grado, porque há matemática em meio. Não é, por exemplo, alto, médio, baixo. Isto é subjetivo. Pero 0 a 5 é menos subjetivo. Pero quando nós cerramos uma entrevista, nós produzimos um reporte, ok? Com o que entendemos, o que compreendemos da entrevista. E nós damos ao cliente para que revise, porque podemos errar. Se o cliente nos volve o documento, está ok, então nós consideramos para este método. E a partir daí, não volvemos atrás, porque senão perde a confiabilidade, concorda? Não puedes cambiar depois, é parcial. Pero às vezes o cliente contesta a avaliação por problemas internos, principalmente os responsáveis. Quando não está bem, os responsáveis se preocupam que vão perder emprego. Nós não podemos ser apresentados como auditores, muito complicado. Aquelas pessoas escondem a realidade, então temos que sacar. André e eu temos muita experiência em auditoria. Então, nós temos uma prática de entrevistar. Se há não está de acordo, chama solamente depois do outro, depois dos dois juntos, sabe? Como a polícia. Policía bueno, policía malo. Como? Sim. André é polícia malo. Eu sou bueno. Pero nós não avaliamos pessoas. Nós não dissemos, Juan não está bem. No processo de Juan não está bem. Nós dissemos, o processo de gestão de incidentes não está bem. Se o diretor entende que o responsável é culpado e quer demitir, o que pode fazer? Nós não nos envolvemos com a gestão do negócio, solamente com o governo. Okay? O governo, a recomendação é, tem que disseminar uma política. Isto é governo de TI, governo de SI. Mas o responsável não é bom, eu vou demitir. Isto é gestão. Não nos envolvemos. Ok? Bom? Ok. Então, hicimos toda a avaliação hasta o último item. Ok? Controle de acesso. Vamos falar deste. Há uma política, mas não está disseminada. A parte de infraestrutura estava boa. Ok? A média está boa acá. Então, a avaliação final foi 50. Vamos ver todo o item. 29. Muito baixo, né? Muito baixo. Muito baixo para os objetivos de negócio do Porto de Santo, né? É importante. O CIO nos perguntou porque queria atribuir um peso 2 para este item, porque creio que é mais importante, está mais crítico. E nos perguntou o que isso significa para nossa avaliação. Nós dissemos que significa que a priorização será diferente. Claro, porque é peso 2. Então, aqueles pesos vão estar mais grandes. Vou mostrar também. Ok. Então, hasta o fim de la norma, tenho operações, não está tão mal, comunicações, médio, continuidade. Aqui desenvolvimento 25 está mal.
Gestão de incidentes, continuidade. 32,5. Muy bajo. Porque los planes de continuidad están escritos, pero no tienen una vía, Business Impact Analysis, onde se pergunta a uma área usuária quais as necessidades de recuperação, recovery, ok? Quais os tempos mínimos de recovery para as aplicações de negócio. Então, se pensas no Data Recovery Plan, que é da tecnologia de informação, vão priorizar o quê? Há plata para fazer tudo? Ok? E os backups, como estão? Outra coisa importante é que não havia uma política de classificação de informação implementada. Então, não tem dados confidenciais nem dados públicos, tem o mesmo peso, concorda? Quem dá peso a essas informações é negócio, não é TI. O plano de recuperação de TI estava ao cargo de TI, ok? Para ser o que acham que é correto. Não estava tão mal, pero está lejos, muito lejos de adequado, não? Conformidade é um item também importante, por quê? Porque próximo ano tem auditoria de órgãos independentes do governo do Brasil, Tribunal de Contas, ok? Baseados em 27.000 e COVID. Não é fácil. Ok, agora, good. Su pregunta, ok? Mira, G es gravedad, U es urgência, tendência. Não tenho um comitê de segurança, não tenho um security officer, então não tem nada de estrutura organizacional, ok? A gravidade é a mais grande, porque o objetivo de negócio de segurança não existe, não pode ser cumprido porque não tem. Recuerdo de creio que chamam de facilitadores de governo, que em Brasil chamamos de habilitadores, enablers, pero é facilitadores. Estruturas organizacionais são facilitadores. Se não tem a estrutura organizacional, se não tem um departamento específico, não tem um comitê específico, não há tomada de decisão e não há processo, que é facilitador 2. Se não há facilitador 3, que é estrutura organizacional, não há facilitador 2, que é processo. Então não tem nada. Então eles no máximo. Urgência. Tienes que resolver ayer. Ok? E se não hace nada, é grave. Então é 5 também. Ok? Então 5 multiplica 125. Essa é a base de comparação. Classificação de informação. Não tem nada. Como vai cumprir o objetivo de negócio de segurança de informação se não sabe o que é confidencial? Se não sabe o que é privado? Então, é 5 também. Urgência. Tem que resolver ayer. E se não hace nada, ok? Então, 5 também. Agora, criamos uma, ok? Na gradação de valores. Há um pouquinho de subjetividade, concordo, pero é minimizado porque há números. Acá temos 3 grupos de itens. Acá estão todos os 114 controles da norma. A ordem acá é por priorização. Então tenho rojo, que é a primeira
o primeiro conjunto de itens. Tenho amarillo, médio, criticidade média, e tenho verde, que é mais tranquilo. Nós entendemos que é possível fazer 3 projetos, um com os rojos, um com os amarillos, um com os verdes, ok? Pero esta é uma recomendação. Não sei se o puerto vai ser assim, porque pode, por exemplo, aproveitar. Mas, ok? Compreendido? Pues, el rojo, el verde, ese es el riesgo inherente, sería. Sí, es un riesgo si no hace la implementación. Entonces, si no hace, si el rojo es lo primero, primer lugar. ¿Ok? Para finalizar, me gostaria de mostrar solamente um plano de ação de ACES. É na planilha Excel também. Está em português, mas acá é sencillo. O item da norma, objetivo, plano de ação. Definir as responsabilidades, atribuir, treinamento, capacitação, ok? Implementar os perfiles e assim vai. Este para o item ACES 1, este para o item ACES 2. E assim vai para todas os itens da norma 27.000. Com estes planos de ação e aquelas colores, se pode montar o projeto de implementação para eliminar o gap. Ok? ¿Alguna duda? Muchas gracias.